Boa noite, gente. Oi, Dani, boa noite. Então, por que eu resolvi fazer essa live aqui pra vocês, né? O tema dessa live é como a psicologia pode ajudar no emagrecimento. Oi, Beta. Como a psicologia pode ajudar no emagrecimento, né? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem, né? De como a psicologia pode ajudar no emagrecimento, qual a importância da psicologia no emagrecimento, né? O que a psicologia faz ali no emagrecimento, tá? Por que eu falo tanto disso e tudo mais, tá? Mas antes, eu também preciso lembrar vocês que as inscrições para o meu curso elas estão abertas, tá? Hoje é o último dia, então até às 10 horas da noite ali tem a oportunidade de se inscrever para o meu curso, tá? Além de 50 aulas gravadas comigo, né? Onde eu falo sobre motivação, fome emocional, né? A vontade de doce, todas essas coisas assim que eu falo diariamente ali no meu perfil, né? Só que no mais aprofundado, né? Com passo a passo, com método e tudo mais. Tem também um mês de consultoria com personal trainer, né? Quem viu meus stories de hoje viu o Giga ali gravando, né? As aulas para as alunas. Então é uma coisa bem personalizada mesmo, né? Tem 12 encontros individuais comigo e também um módulo extra de nutrição, tá? Então é um acompanhamento bem próximo e tudo mais. Então até às 10 horas da noite está aberta as inscrições, tá? O link tá ali na minha bio, se quiser saber mais. Lá no link da bio tem todos os módulos, todas as aulas que tem, todos os bônus, explicado bem certinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu também estou disponível ali no direct, tá bom? Então, vamos lá. Pra quem entrou depois, por que eu resolvi fazer essa live, né? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade de saber como é que a psicologia entra, né, nessa área do emagrecimento. Quando as pessoas pensam sobre emagrecimento, né, normalmente elas pensam sobre dieta e treino, né, o que todo mundo pensa, mas elas esquecem da parte da psicologia, né? Muitas pessoas não sabem que tem essa possibilidade, né, de trabalhar os pensamentos, as emoções, né, e é por isso que muitas pessoas vivem começando dieta, né, desistindo, não conseguem, porque tem esse impasse ali mais psicológico e hoje eu vou explicar para vocês, né, onde a psicologia entra nessa história do emagrecimento para que vocês consigam entender melhor, né, e para que vocês consigam aplicar na vida de vocês as coisas que eu ensino diariamente aqui, tá bom? Então, primeira coisa, o responsável sempre por dieta e por alimentação vai ser sempre o nutricionista, tá? Então é ele que vai prescrever a dieta, ele que vai prescrever a alimentação, tá? E só que a maior dificuldade das pessoas não é nessa parte da alimentação, né? Eu vejo que muitas pessoas sabem exatamente, né, o que elas têm que comer para emagrecer, o que elas têm que comer para ter uma alimentação mais saudável, né? A maioria das pessoas tem acesso a essa informação, né? Esse tipo de informação. Então a informação hoje, ela é muito fácil, né? Na internet tu consegue procurar. Aqui também no Instagram tem muitos nutricionistas, né? Muito competentes que dão conteúdo de graça todos os dias, né? Aqui já indiquei alguns até. Então a gente consegue ter um acesso fácil, né, à alimentação para emagrecimento, né? O que a gente precisa comer para emagrecer, o que a gente deve evitar, o que a gente deve comer mais. A maior parte das pessoas sente mais dificuldade na parte prática, né? No como fazer, né? Aí que entra a psicologia, né? Porque se fosse só dieta o problema, né? Não teria ninguém acima do peso, né? Só, por exemplo, ir no nutricionista, né? Ter uma dieta ali prescrita para o objetivo, ou procurar alguma informação na internet, tudo mais, né? E aí, muitas pessoas sentem mais dificuldade na parte prática. Na verdade, o problema começa quando a pessoa recebe a dieta, né? Por isso até que muitos nutricionistas, né, hoje em dia, se vê muito deles falando também sobre a importância da parte comportamental, né? Eles também falam alguma coisa sobre os pensamentos, as emoções, ou como colocar em prática, né? Ou às vezes pedem para fazer live com o psicólogo, né? Pedem ajuda no psicólogo no atendimento, porque eles veem, né, que só uma dieta prescrita, né, ela não faz com que a pessoa siga realmente aquela dieta, né? Então, trazer o paciente ali para o consultório de nutrição, prescrever uma dieta para ele, é uma tarefa, é a parte fácil, né? O difícil para o nutricionista é fazer com que ele siga realmente a dieta, né? Com que ele siga a prescrição, com que ele saiba lidar com as emoções para não descontar na comida, né? Para que tenha ali o resultado. Por isso que hoje em dia é muito comum ver psicólogos e nutricionistas trabalhando junto, né? Porque um complementa o outro, né? A nutricionista consegue prescrever a parte da alimentação, enquanto o psicólogo trabalha a parte mais comportamental, né? A parte prática de como a pessoa vai colocar aquela dieta em prática, né? E daí para ter um bom resultado, realmente, tá? Então, o que acontece, né? Geralmente a pessoa abordagem da nutrição comportamental, né? A Sal tá falando ali.
Sim, exatamente. Hoje em dia é muito comum, né? Porque eu acho que os nutricionistas perceberam essa importância, assim, de trabalhar o comportamento também, né? Além da nutrição, né? Acho que muitos perceberam que não estava dando certo, só uma dieta prescrita, e trabalham, alguns deles trabalham, né? Algumas coisas mais pontuais, assim, no consultório já, né? E alguns, quando precisa de uma coisa mais profunda, quando veem que tá mais difícil, aí encaminham para um psicólogo, né? Daí a gente trabalha essa parte mais comportamental mais profundamente, que tem pessoas que têm uma dificuldade maior, assim, né? De terem algumas que são só umas coisinhas pontuais, e tem pessoas que têm uma dificuldade emocional maior, né, em seguir a dieta. Então aí que entra o psicólogo, né? Então, geralmente o que acontece? Nas primeiras vezes, assim, nos primeiros dias, quando a pessoa recebe a dieta, ela consegue seguir, né? Porque ela tá mais motivada. Então, o início de tudo, geralmente, é bem mais motivante, né? Por exemplo, o primeiro dia de emprego, né? O primeiro dia de faculdade, o início de um relacionamento, é tudo mais motivante, né? Então, fica fácil de seguir ele nos primeiros dias. E depois, o que acontece, né? A pessoa começa a furar mais, né? Porque daí, aquela motivação inicial, né? Ela fica mais neutra, assim. E daí a pessoa começa, por exemplo, a chegar em casa, ela tá muito cansada, né? Ela pensa, ai, trabalhei muito hoje, né? Eu tô muito cansada. Ela se sente irritada, estressada, e aí ela resolve pedir uma pizza, né? Pelo iFood, né? E às vezes a comida tá pronta na geladeira, a marmitinha tá ali pronta na geladeira, né? O jantar saudável que ela preparou no dia anterior, né? Ou mais cedo, tá ali na geladeira, mas a pessoa, por exemplo, brigou com o namorado, tá com raiva, tá triste e quer descontar num pote de sorvete. Então dá pra entender que tudo isso, né, isso envolve a psicologia, né, ao invés da nutrição. Envolve mais a parte emocional, envolve mais a parte dos pensamentos, né? A dieta tá ali colada na geladeira, mas mesmo assim, tipo, a pessoa sabe o que fazer, a pessoa tem informação, às vezes a pessoa tem tá tudo preparadinho, né? Que nem eu falei, a gente tá tudo cortadinho ali na geladeira, só esquentar no micro-ondas, só esquentar a refeição saudável que ela preparou, mas por causa dessa emoção, por causa desses pensamentos, a pessoa resolve sair da dieta, pedir uma pizza, descontar as emoções, né? E isso começa a acontecer de forma muito recorrente. Por exemplo, né? Um dia ela tá cansada por causa do trabalho, né? No outro dia ela brigou com o namorado, no outro dia ela não foi bem na prova da faculdade, né? E aí começa a ter esses obstáculos mais emocionais, né? Isso daí, ó, a Amanda tá falando, ó, eu me sentia um fracasso sempre que eu falhava, mas entender sobre as emoções foi libertador, não sabia a importância disso, de me conhecer melhor. Exatamente, tem pessoas que começam a fazer dieta, o que acontece geralmente? As pessoas não têm conhecimento, né, sobre essa parte dos pensamentos, das emoções, né, aí elas começam a fazer dieta e daí elas começam a falhar justamente por causa da parte mais emocional, justamente por causa do que eu falei, né, os exemplos que eu dei, chega cansada do trabalho, ou brigou com o namorado, brigou com o marido, ou não foi um dia tão bom, né? Ela tá se sentindo mal, quer descontar isso na comida, e o que a pessoa o que acontece? A pessoa começa a sentir um fracasso, né? Começa a pensar, eu não tenho força de vontade, né? Eu não sou disciplinada, todo mundo consegue fazer e eu não, eu tenho que fazer uma dieta perfeita, né? Nossa, eu não consigo nem fazer uma dieta, não consigo nem ganhar de um brigadeiro, né? Então a pessoa, quando não tem esse conhecimento, né, com os pensamentos e com as emoções, ela acha que o problema é, sei lá, é força de vontade, é eu que não consigo, o problema sou eu. Mas na verdade, tem como resolver isso, né? Se a gente der essa atenção para os pensamentos e para as nossas emoções, a gente consegue resolver isso, né? As pessoas não sabem o que está por trás do emagrecimento, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre força de vontade. O que me falta é força de vontade, é que eu não acho que eu não quero tanto assim porque eu não consigo, né? E não sabem dizer exatamente o porquê, né? Não sabem nem reconhecer as emoções, não sabem que pensamento que está por trás daquele comportamento, né? Então fica meio sem saber. Quando tu não sabe o problema que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, tu não sabe como resolver, né? E por isso que eu gosto de falar tanto disso aqui, né? Às vezes a pessoa acha que o problema é ela, ou muitas das vezes a pessoa acha que o que ela faz é certo, né? Todo mundo faz assim, né? Todo mundo exagera no final de semana e começa a dieta na segunda-feira, então eu tô certa, né? Mas eu não consigo emagrecer. Então tem todos esses problemas, né? Por isso que eu tô trazendo essa parte mais emocional do pensamento para vocês entenderem que essa parte também influencia muito no emagrecimento, tá? Então, descontar as emoções da comida, né? Ter esse tipo de pensamento do tipo, eu mereço,
a ter esse tipo de pensamento, é só hoje, amanhã eu continuo, ou eu preciso de umas férias da dieta, né, porque eu consegui seguir a dieta ali durante a semana toda. Então, esse tipo de pensamento, essas emoções que fazem a gente recorrer para a comida, né, elas são da parte psicológica, né, então não tem a ver com a nutrição, né, tem a ver com mais a parte psicológica, a parte dos pensamentos, das emoções, dos nossos comportamentos, né, dos nossos hábitos, né, então tudo isso é a parte psicológica, né, e o psicólogo é especialista nisso, né, na parte de mudar o comportamento, na parte de lidar com as emoções, né, de lidar com os pensamentos, de modificar esses pensamentos, né, então tudo isso é da parte do psicólogo, tá? Então, às vezes, esse tipo de pensamento, né, esses pensamentos, essas emoções, esses comportamentos, eles não são só em relação à comida, mas são em relação a você mesma. E isso também atrapalha o emagrecimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro, né? Uma pessoa que já tentou emagrecer várias vezes, e várias vezes, todas essas vezes, ela desistiu do emagrecimento, né? Porque estava muito difícil, né? Porque não conseguia lidar, porque furou a dieta e tal. Uma pessoa assim, ela tem a crença, ela começa a ter a crença de que ela não é capaz de emagrecer, de que o emagrecimento não é pra ela, de que uma vida saudável é muito difícil, né? E aí que ela não tem força de vontade, que ela é fraca, que ela é fracassada, ela começa a ter todas essas crenças. Por quê? Porque ela tem uma série de repetições, de provas de que ela realmente não consegue fazer, né? O que são essas provas? São as vezes que ela tentou emagrecer e ela não conseguiu, ela desistiu, né? Então ela se vê como uma pessoa incapaz de emagrecer, como uma pessoa fraca e tal. Geralmente essas pessoas, elas vivem tentando, né? Então ela pensa, eu vou tentar emagrecer de novo, né? Daí ela pensa, agora eu vou fazer tudo certinho. Aí o que acontece geralmente? A pessoa consegue seguir ali a dieta, né? Nessa nova tentativa, consegue seguir a dieta ali de segunda a sexta. Aí, por exemplo, num sábado ela tá almoçando em família e o marido dela comprou, sei lá, um brigadeiro de sobremesa pra ela, né? Aí ela não quis negar o brigadeiro, né, do marido e tal. Aí comeu o brigadeiro. O que essa pessoa começa a pensar, né? Por causa de um brigadeiro, ela pensa assim, eu sou fraca, né? Todo o esforço que eu fiz foi pro ralo, né? Eu não sirvo pra isso, viu? Eu não tenho força de vontade, eu não consegui nem ganhar de um brigadeiro, né? Quem dirá de outras coisas, daqui pra frente vai ficar cada vez mais difícil. Ela começa a ter todos esses tipos de pensamento e aí o que acontece? Ela fica super desanimada, super desmotivada, né? E ela desiste de emagrecer outra vez, né? E aí, o que acontece? Ela tem todos esses pensamentos por causa de um brigadeiro, mas não é só por causa do brigadeiro. É sim o que aquele brigadeiro representa pra ela. Representa que ela não conseguiu resistir, representa que ela não tem força de vontade, representa que ela é fraca, representa que ela é um fracasso no emagrecimento, que ela nunca vai conseguir emagrecer, né? Que uma vida saudável não é pra ela, que emagrecimento não é pra ela, que ela não merece isso porque ela não é disciplinada, que ela não tem força de vontade. Então, todas essas coisas começam a aparecer e atrapalha o emagrecimento, faz a pessoa desistir diversas vezes, porque a pessoa não acredita nela mesma, né? E às vezes, essas tentativas de emagrecimento são tentativas que a pessoa tenta fazer, por exemplo, do jeito errado, né? Seguindo uma dieta restrita, às vezes com chás ou dieta da sopa, essas coisas meio malucas, assim, né? E a pessoa tem essa experiência repetidas vezes, então ela acha que ela não vai conseguir emagrecer. Então, entende que tudo isso tem mais a ver com a parte psicológica do que a parte da nutrição, né? Tem mais a ver com a autoestima, né? Tem mais a ver como você vê você mesma, como você se enxerga, a tua capacidade, né? Então, tem a ver mais com a parte psicológica, né? Ali a Sol falou, o famoso jaqui também, né? Já que eu comi, vou comer mais. Sim, exatamente, né? Nesse exemplo do brigadeiro, né? Poderia ser, já que eu comi um brigadeiro, né? Então eu vou aproveitar e vou comer toda a sobremesa que tem nesse almoço, né? Eu vou aproveitar que eu não consegui seguir certinho, né? O famoso 8 ou 80, né? Vou aproveitar, já que eu não consegui seguir a dieta certinho, então eu vou aproveitar e comer tudo que eu quero agora, comer até ficar cheia, tudo que eu posso comer nesse almoço eu vou comer, pra daí na segunda-feira começar a dieta certinho, começar a minha dieta perfeita, né? A pessoa fica sempre nesse padrão de pensamento 8 ou 80. E se vocês repararem, esse padrão de pensamento 8 ou 80, ele não é só na comida, né? Muitas pessoas que têm esse padrão de pensamento 8 ou 80, ou tudo ou nada, que a gente chama,
São pessoas que também têm esse padrão de pensamento em outras áreas da vida, né? Por exemplo, na faculdade, né? Se eu não sou uma das melhores alunas da turma, então quer dizer que eu sou burra, né? Então quer dizer que eu não vou ser uma boa profissional, né? Na escola, geralmente, ou no trabalho, já que eu não fui promovida, então quer dizer que eu sou um fracasso. Então percebe que é uma coisa psicológica, né? Esse tipo de pensamento respinga, né, em várias áreas da vida, no trabalho, no relacionamento, nos estudos e também na dieta. Então é um problema mais psicológico, né, do que da nutrição, né? Não tem a ver tanto com um brigadeiro, né? Não tem a ver tanto com a comida, mas sim a interpretação, né, daquele brigadeiro, o que aquele brigadeiro significa para a pessoa, né? Significa que ela nunca vai conseguir emagrecer, significa que ela é fraca, significa que é um fracasso, e isso faz a pessoa desistir diversas vezes, né? E isso vai atrapalhando o emagrecimento, né? Porque a pessoa desiste, né? Daí ela passa um tempo de férias de dieta, depois volta, né? E começa o ciclo tudo de novo. Então essas coisas, elas são bem psicológicas, né? Elas têm a ver com o pensamento, com a emoção, né? Com o comportamento, com os hábitos, né? Com padrões de pensamento. Isso tudo é a parte psicológica do emagrecimento. É isso que é com isso que o psicólogo lida, né? Então, sempre que tu tem uma dieta, né? Sempre que tu recebe uma dieta, tu tem sempre a opção de seguir o que tá naquela dieta, né? Ou se tu montou a tua alimentação saudável, se tu sabe o que tu tem que comer, tu tem a opção sempre de seguir aquilo que tu sabe, né? Que tá ali na tua dieta, que é pra tu fazer, ou tu tem a opção de não fazer aquilo, né? E aí o que acontece, né? Tu sempre tem a opção de ter um comportamento que vai te aproximar do emagrecimento, ou tu tem a opção de ter um comportamento que vai te afastar do emagrecimento. E o que diferencia, né? Se tu vai ter o primeiro comportamento ou o segundo? Se tu vai ter o comportamento que vai te aproximar ou se tu vai ter o comportamento que vai te afastar do emagrecimento? São os seus pensamentos e as suas emoções em relação à comida e em relação a você mesma, né? Por exemplo, vamos colocar uma pessoa aqui, né? Tipo, domingo, né? Hoje é domingo. Aí a pessoa pode pensar, né? Hoje é domingo, né? Amanhã eu começo o meu trabalho, que é super estressante, que é super difícil. Então hoje eu mereço, né? Pra finalizar o final de semana, pra ficar bem durante a semana, eu mereço pedir uma pizza, depois comer um chocolate, depois comer um pote de sorvete, né? Pra segunda-feira eu começar a minha dieta certinho. Aí na segunda-feira a pessoa vê que ela trabalhou demais, que foi um dia super cansativo, né? Geralmente segunda-feira tem um monte de coisa pra fazer, né? Por causa do break ali do final de semana. E daí a pessoa pensa, eu trabalhei demais hoje, chega em casa e pensa, eu mereço, eu trabalhei demais hoje, daí ela come outra barra de chocolate, né? Aí na terça-feira, alguém do trabalho, né, faz aniversário, daí tem bolo, salgadinho, daí ela pensa, nossa, fulano vai fazer aniversário só uma vez por ano, então eu tenho que aproveitar, né? Vai ser uma desfeita enorme se eu comer só um pedaço de bolo, se eu comer só um brigadeiro, eu tenho que aproveitar, né? Que eu tô no tédio do meu trabalho mesmo, eu não tenho nada pra fazer, então eu vou me distrair com a comida, vou ter ali um momento de prazer, de felicidade. Aí, sei lá, na quinta-feira ela briga com o namorado, com o marido dela, aí ela sai com uma amiga pra comer, sei lá, pra desabafar e comer um hambúrguer, batata frita e sorvete. Então isso, né, vai se acumulando, né? Geralmente é o que acontece depois que a pessoa passa um tempo assim fazendo uma dieta certinha, né, nos primeiros dias, né, ou até meses, tá mais motivada e depois vai dificultando, né? Então tudo isso que eu falei tem muito a ver com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, né? Lembra que os exemplos que eu dei, por exemplo, ela pensa, hoje eu trabalhei, né, o pensamento hoje eu trabalhei bastante, né, eu não gosto do meu trabalho, eu preciso relaxar. Daí ela tem a emoção de estar estressada, de estar cansada e de querer aliviar isso com a comida, né? Em todos os exemplos que eu dei tem ali o pensamento, né? O que ela pensou, eu vou aproveitar porque ele só faz aniversário uma vez por ano, né? Que eu nunca tenho aniversário aqui na empresa, né? E ela tem a emoção ali de ficar ansiosa, de querer comer o bolo e tal. Então, todos esses comportamentos, né, que te afastam do emagrecimento, que faz com que tu não siga dieta, que faz com que tu não siga alimentação saudável, eles têm a ver com a parte psicológica, ou seja, com a tua mente, né, com os teus pensamentos, com as tuas emoções, né? E é isso que a gente precisa trabalhar, né? Porque essa é a raiz do problema, né? Então, às vezes a pessoa fica muito
muito focada na estratégia nutricional, né? Ela acha que o problema, por exemplo, é a dieta ou a estratégia nutricional. Ela vive trocando, né? Ah, dieta do ovo, dieta da sopa, low carb ou não e tal. Vive procurando, muito focada na estratégia de emagrecimento, né? Vive trocando às vezes de nutricionista, de profissional, que acha que não deu certo, que ela esquece de olhar pra dentro, né? Ela fica tão focada no que tá ao redor, de exercício físico, estratégia de treino, estratégia de emagrecimento, de nutrição e tal, procurando outros profissionais, que ela não para olhar pra dentro, né? Pros pensamentos, pras emoções dela, porque afinal, os problemas são sempre os mesmos, né? A pessoa sempre tem o mesmo problema, né? Ela sabe que ela não deveria comer isso, mas ela come, né? Ela pensa, já que eu vou comer um brigadeiro, então eu vou aproveitar para comer esse bolo, para comer esse sorvete, né? Eu tô cansada do trabalho, então eu vou pedir uma pizza, né? Eu tô com preguiça de cozinhar, então eu vou, sei lá, botar uma lasanha ali congelada no forno. Então são sempre os mesmos problemas, né? São sempre os mesmos padrões. A pessoa vai trocando de dieta e os problemas são sempre os mesmos, né? Porque o problema tá aqui, tá na mente, né? Envolve os pensamentos, as emoções, tá? Então a psicologia, ela é uma ciência, né? Ela tem o poder de modificar os pensamentos, né? De modificar as emoções, né? De fazer com que tu aprenda a lidar com as emoções sem usar a comida, né? De ensinar você a lidar com as emoções sem usar a comida, né? De fazer com que tu ganhe mais confiança em você mesma para lidar com os desafios do emagrecimento, né? Porque tem horas que vai ser mais difícil, né? Que vai ser mais desafiador, mas, né, te dá essa capacidade, te dá essa autoestima para tu ter mais disciplina, né? Para tu enraizar os hábitos, para mudar realmente o teu estilo de vida, ficar repetindo aquele comportamento até enraizar o hábito, até mudar o estilo de vida, né? Porque se a psicologia não tivesse essa capacidade, não tivesse esse poder, né, eu poderia rasgar o meu diploma aqui, né, porque não serviria pra nada, né? É justamente pra isso que a psicologia serve, né? Pra mudar o comportamento das pessoas, né? Então, muita gente pensa que psicologia é a mesma coisa que desabafar com um amigo, por exemplo, né? E isso tá muito errado, né? Quando tu desabafa com um amigo, às vezes pode ter um alívio ali momentâneo, né? Mas não vai resolver o problema, não vai mudar aquele padrão de comportamento que tu tem há anos, né? Não vai mudar aquela emoção, tu não vai aprender a lidar com a emoção sem usar a comida, né? Então, precisar de uma orientação nessa parte, né? Não é fraqueza, não é vergonha, né? Na verdade, eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa habilidade, de modificar os pensamentos, né? De ter pensamentos mais flexíveis em relação à comida, em relação ao emagrecimento, não tem essa habilidade de lidar com as emoções sem usar a comida. A maioria das pessoas que eu conheço usa a comida para lidar com as emoções, né? Então isso é um problema geral, né? Isso é um problema geral e não é vergonha para ninguém, né? Por que isso é um problema geral? Porque a gente aprende isso desde criança. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Quando a gente é criança, né, os nossos pais sempre falam: quando a gente tá uma criança maiorzinha, assim, né? Eles sempre falam: você tem que comer, né, até acabar tudo o prato. Só vai sair da mesa se raspar o prato. Mesmo que a gente já esteja satisfeita, mesmo que a gente já não esteja com fome. O que acontece? Qual o problema disso? A gente vai aprendendo a ignorar o sinal de saciedade. A gente vai aprendendo que não precisa mais ouvir o nosso corpo para ver quando a gente tá cheio. É só terminar de comer quando o prato acabar, né? Ou é só terminar de comer quando a gente tá cheio, quando a gente não aguenta mais. E isso vai fazendo com que durante longos anos a gente vá comendo sempre demais, né? Que vai favorecendo o ganho de peso ali. Na infância a gente também aprende a usar a comida para aliviar as emoções. Não tem quando os nossos pais, né, ou quando o dentista dá um pirulito pra gente, quando a gente tá com medo de ir no dentista, né, para confortar a gente, para aliviar aquele sentimento de medo, né? Pra trocar, né? Tipo, se for no dentista, então, né, eu te dou um pirulito, tá? Usa como recompensa, né? Quando a gente rala um joelho, né, o nosso pai vai lá e compra uma sobremesa, dá um chocolate, né? Pra gente aliviar aquela tristeza, né? Então a gente aprende isso desde criança, né? Então às vezes é difícil mesmo mudar isso e às vezes a gente acha que isso é normal, né? Porque é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa que a gente vê por aí, né? Mas não é, porque isso traz consequências, né? E é só a gente ver, né, que a maioria das pessoas hoje no Brasil, a maioria está com sobrepeso, né? A maioria está
por causa de todos esses hábitos, assim, que a gente acha que é normal, né? Mas que não é, né? Que a gente pode mudar, que a gente pode modificar, né? Também um hábito, por exemplo, que a gente às vezes traz desde criança é de comer na frente da TV, por exemplo, né? A família ali, deixar de comer junto, de almoçar junto, pra todo mundo comer vendo TV, né? Então isso faz com que a gente perca aquela consciência na hora de comer, que a gente perca a consciência da quantidade que a gente está comendo, do sabor da comida. Isso tudo, cada detalhezinho vai favorecendo o ganho de peso, né? E a gente não vai percebendo, né? Então tudo isso a gente vai aprendendo do jeito errado, a gente acaba achando que é normal, né? Mas não é, e é possível de ser modificado com a psicologia, né? Com a psicologia é possível a gente modificar os nossos pensamentos em relação à comida, em relação a nós mesmos, né? A nossa capacidade de emagrecer. É possível a gente modificar as nossas emoções, né? Quando a gente muda um pensamento, a gente consegue modificar as emoções, né? Sobre aquela situação. A gente consegue mudar os comportamentos, a gente consegue ir repetindo os comportamentos, né? Ter mais disciplina para ir enraizando um hábito e para mudar o nosso estilo de vida, né? Então é possível sim mudar o estilo de vida, né? Às vezes o que acontece, né? As pessoas tentam fazer isso sozinhas e fazem do jeito errado, né? Querem mudar tudo de uma vez, né? Fazem sem a ajuda de um profissional. Então elas tentam meio que do jeito delas, assim, né? E hoje em dia, né? Eu acho que tem muita informação sobre nutrição, mas tem pouca informação ainda sobre saúde mental, né? Sobre psicologia, né? De como você deve fazer, de como você deve mudar os hábitos, de como você deve mudar o seu comportamento, né? Então tem muito pouca informação ainda sobre a psicologia, né? E aí as pessoas não conseguem modificar isso sozinhas, né? Elas não conseguem mudar os hábitos, elas não conseguem emagrecer, né? Então é isso que acontece, tá? Então a psicologia, ela tem tudo a ver com emagrecimento, né? Porque para emagrecer tu precisa mudar os seus hábitos, tu precisa mudar os seus pensamentos, né? Tu precisa aprender a lidar com as emoções sem usar a comida, tá? Então tudo isso é importante para o emagrecimento, né? Se tu não aprender a lidar com as emoções sem usar a comida, tu pode ter a dieta ali na tua frente, né? Tu pode ter a dieta colada na geladeira, tu pode ter um monte de marmitinhas ali prontas na geladeira, né? Mas tu vai querer chegar em casa cansada e vai querer descontar numa pizza, né? Aquela marmitinha ali não vai adiantar pra ti, né? Aquele franguinho grelhado com uma salada não vai adiantar, então tu vai ter que descontar numa pizza, num chocolate e tal. Tá? Então é isso que acontece, tá? Então eu sei que ainda hoje em dia, né, tem muito preconceito assim com a psicologia, né? As pessoas acham, eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco, é coisa de gente fraca, eu consigo fazer sozinha, né? E acabam fazendo do jeito errado, acabam piorando o problema, tá? Então eu lembro ainda quando eu entrei na psicologia, né? Eu achava que psicologia era só a parte clínica, né? Ou seja, era só pra lidar com pessoas que tinham ansiedade, que tinham depressão, né? Que tinham toque e tal. Então eu achava que era só pra lidar com essas pessoas. Quando eu entrei, né? Eu descobri que tem várias áreas da psicologia, né? Tem a psicologia do esporte, tem a psicologia jurídica, né? Tem a psicologia social, né? Tem a psicologia do trânsito até. Então eu descobri que tem várias áreas da psicologia, né? Tudo que tu imaginar tem a psicologia ali no meio, né? Por quê? Porque a psicologia lida com pessoas, lida com comportamento. Em todas as áreas a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? E isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, né? A psicologia serve para várias coisas que são positivas, não só em relação a transtornos mentais, né? Mas para várias coisas que são positivas. Por exemplo, nessa coisa da psicologia do esporte, né? Quando o atleta ele tem um desempenho bom no treino, né? Isso é muito comum acontecer. O atleta tem um desempenho bom no treino e daí na hora da competição, né? Ele não consegue ter o mesmo desempenho, né? As pessoas não sabem o que acontece. E isso o treinador não consegue resolver, né? Por quê? Porque é um problema emocional. Ele fica nervoso, fica ansioso, não sabe lidar com aquele nova situação da competição, né? Tem também um outro caso que eu vi de um atleta que sempre queimava a largada, né, na corrida. Então ele precisou também da ajuda de um psicólogo para lidar com aquela ansiedade, né? Pra parar de sair no automático e esperar ouvir o sinal pra dar largada, pra não ser desclassificado. Então, pra todas essas coisas, a gente precisa da ajuda de um psicólogo, né? O psicólogo, ele sempre usa técnicas, usa ferramentas, né? Então, não é como se fosse desabafar com uma amiga, né? Totalmente diferente, né? E aonde a gente precisa ter uma mais disciplina, mudar o nosso comportamento, a gente precisa de um psicólogo, né?
seja, por exemplo, no trabalho, né? Seja em relacionamentos, seja até no emagrecimento, né? Questão de saúde mental também, de transtornos mentais, a gente precisa. E no emagrecimento não é diferente, né? Se tu não sabe lidar com os teus pensamentos em relação à dieta, em relação à alimentação saudável, né? Se tu não sabe lidar com as emoções em relação à alimentação, então tu precisa de um psicólogo, né? Às vezes a pessoa fica muito concentrada na dieta, eu preciso mudar de dieta, porque o problema sou eu, a força de vontade, né? E não param para resolver a raiz do problema, que é a parte emocional, que é a parte dos pensamentos, tá? Então, as pessoas geralmente usam a psicologia como o último recurso, assim, né? Quando elas percebem que nada do que elas fazem dá certo. Por exemplo, muitas dietas, né? Trocou muito de profissional, já tentou de tudo, né? Aí a pessoa começa a perceber, opa, eu acho que tem um problema comigo, né? Eu acho que o problema sou eu, porque eu sempre repito as mesmas coisas, né? E aí, talvez ela vai procurar um psicólogo se ela souber, né, que a psicologia ajuda no emagrecimento, né? Ou às vezes, quando ela percebe, por exemplo, que ela tem uma amiga que tem os mesmos problemas que ela, por exemplo, tem um trabalho super estressante, tem filhos, né, tem casa para cuidar, tem marido e tal, não tem muito tempo, e ela percebe que a amiga consegue ter um estilo de vida mais saudável, né? Ela percebe que aquela amiga consegue emagrecer, consegue manter o peso. Aí, talvez ela comece a perceber, opa, eu acho que tem uma coisa de errado comigo, né, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, né? Muitas pessoas já têm essa consciência de, eu não emagreço por causa da minha ansiedade, né? Mas elas tentam lidar com isso na questão da nutrição, né? Fazendo uma nova dieta e tal, elas não vão na raiz do problema, né? Então, por isso que é importante a gente ir na raiz do problema, a gente saber lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções em relação à comida, para que a gente consiga emagrecer. Só quando a gente aprender a fazer isso é que você vai conseguir emagrecer realmente e manter o peso perdido, né? Muitas pessoas conseguem emagrecer, mas não conseguem manter o peso porque elas voltam aos velhos hábitos, né? Elas estavam seguindo uma dieta porque elas tinham uma motivação forte de perder o peso. Depois que elas perderam o peso, essa motivação some, né? E aí elas voltam aos velhos hábitos, porque não aprenderam a lidar com os pensamentos, o pensamento não mudou, o emocional não mudou, né? Muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica também acontece a mesma coisa. A pessoa faz a cirurgia, ela tem uma modificação do corpo e com o tempo ela volta a engordar tudo de novo. Por quê? Porque a raiz do problema não foi resolvida. Ela não mudou o padrão de pensamento dela, ela não aprendeu a lidar com as emoções sem usar comida, ela não mudou os hábitos, o comportamento. Então, se a gente não ir na raiz do problema, nunca vai ser resolvido, né? É como se a cirurgia bariátrica, ela faz tu perder peso, né? Ela vai fazer, né, de forma rápida, por isso que muitas pessoas escolhem. Mas uma cirurgia não é capaz de mudar o teu pensamento em relação à comida, não é capaz de mudar as tuas emoções ou fazer com que tu não desconte as tuas emoções na comida, tá? Então, por isso que a parte da psicologia é indispensável, tá? Por isso que muitos nutricionistas hoje procuram psicólogos para ajudar no tratamento da pessoa, no emagrecimento, né? Para fazer com que elas realmente sigam a dieta, né? E tenham resultados, porque um paciente que não segue a dieta para o nutricionista, ele não vai ter resultados, né? Então não vai adiantar nada para escrever a dieta, mas sim tem que trabalhar a parte do comportamento. A pessoa tem que ter consciência de que essa parte do pensamento, né? Esses pensamentos de, é só hoje, né? E a pessoa pensa todo dia, né? Esses pensamentos de, já que eu comi um brigadeiro, então eu vou comer tudo que eu quero agora e depois volto pra dieta. Esse pensamento, eu tô cansada, né? Então eu vou comer uma pizza. Eu mereço comer isso. Então esses padrões de pensamento a gente vê em todas as pessoas, quase todas as pessoas. E as pessoas não procuram modificar esse pensamento. Então a psicologia tem o poder, né? Tem a capacidade de, com ferramentas, com técnicas, de modificar esses pensamentos, de modificar as emoções, para modificar o teu comportamento, né? Porque só modificando o teu comportamento é que tu vai conseguir emagrecer. Lembra que eu falei, né? Tu recebe a dieta e tu tem a oportunidade de seguir o que tá naquela dieta, de ter um tipo de comportamento que vai fazer tu emagrecer, e tu tem também a opção de não seguir a dieta, ou seja, ter um tipo de comportamento que não vai fazer tu emagrecer. Então, essa parte comportamental é com psicólogo, essa parte prática é com psicólogo, onde muitas pessoas sentem muita dificuldade, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Então, tudo isso é com psicólogo, é com a psicologia ajuda nisso, tem ferramentas e tem técnicas específicas para o emagrecimento, até para o comportamento alimentar, né? Então, se for pegar estudos e tal de emagrecimento, as pessoas sempre fazem com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, né? Com essas 3 coisas, tá? Então, por isso que é tão importante, tá? Inclusive no curso que está aberto, que hoje é o último dia, tem, né, os 3 profissionais, né? Tem a minha parte da psicologia, né? Onde eu ensino passo a passo do método, a aprender a reestruturar os pensamentos, né? A lidar com as emoções, a fome emocional, a vontade de doce.
tem também a parte da nutrição e a parte, né, de consultoria com personal trainer, né? Então tem as 3 coisas para ser bem completo, né? Porque a gente não tem como tirar a emoção da gente, né? Não tem como, por exemplo, eu vou começar uma dieta agora, e eu não vou mais me sentir cansada, eu não vou mais brigar com meu namorado, eu não vou mais ter problemas familiares. Então a gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter conflitos, a gente sempre vai ter emoções desconfortáveis o tempo todo, essa é a vida, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso sem usar a comida, tá? Um problema que muitas pessoas têm e muitas pessoas não percebem e não tratam isso e por isso que não conseguem emagrecer, tá? Então era isso que eu queria passar pra vocês hoje, pra vocês entenderem como é que funciona, né? Sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda, mas se alguém tiver alguma dúvida pode, ou viu essa live e não entendeu muito bem, né? Pode mandar um direct, mandar uma mensagem, tá? Que eu tô sempre disponível pra explicar isso pra vocês, tá? Porque eu acho super importante que vocês entendam isso, até pra vocês saberem da importância das dicas que eu dou ali diariamente no meu perfil, né? Pra vocês conseguirem realmente aplicar, né? Se a gente não sabe o motivo de aplicar essa técnica, de fazer, de seguir aquela dica, a gente não faz e não tem resultados, tá bom? Então era isso que eu queria explicar pra vocês. E lembrando que o curso, as inscrições pro curso, elas estão abertas só até as 10 horas, né? Então daqui a pouco ela já vai fechar, tá? Então era isso que eu queria explicar pra vocês, tá, gente? Não se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu tô disponível, tá bom?